Fala investidores, começo de mês, vocês já sabem, é vídeo da nossa série Batendo a Carteira do Tio do Terreno. Brasil! Fala investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal Atrade. E hoje é dia de aporte na carteira do Tio do Terreno. Além do aporte, tem fundo imobiliário novo entrando aí na carteira do Tio do Terreno, então fique de olho nesse vídeo. Para a gente começar, investidores, eu vou precisar deixar aquele disclaimer aí para vocês. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda dos fundos imobiliários que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Nosso objetivo ele é educacional, ou seja, ajudar você trazendo informação e principalmente ensinando vocês a como fazer a gestão de uma carteira de fundos imobiliários. Então utilize essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, antes de eu revelar para vocês o fundo novo que vai entrar aí na nossa carteira, vamos fazer aquele overview maroto que vocês gostam de olhar. A nossa carteira atualmente está com um saldo bruto aqui de R$ 31.021. Vale destacar que a gente já aplicou, somando aí os dividendos, ou seja, reinvestindo os nossos dividendos, R$ 30.573. A rentabilidade da nossa carteira desde lá do início é de 16% e nos últimos 12 meses já estamos ganhando aí 5,5%. Um ponto importante, nossa meta é atingir exatamente esse valor aqui, 49.900 investidos na nossa carteira, que é exatamente o valor equivalente ao terreno que nós compramos lá em Sorocaba. Portanto, estamos aí a 62% da nossa meta. Dando uma olhada aqui, investidores, nossa carteira nesse mês de julho já começou meio mal, perdendo aí R$ 310. Mas vale lembrar que hoje é dia 5, então estamos aí no comecinho do mês. Quando a gente olha para o mês passado, nossa carteira cresceu R$ 29 e olhando o mês anterior, o mês de abril, nós caímos aí 59% quando a gente compara com o CDI. Isso dá um total de R$ 162 negativos. Mas no geral, investidores, olha esse gráfico aqui e principalmente quando a gente coloca desde o início. Desde o início da nossa carteira, a gente geralmente fica positivo quando a gente fala de valorização dos ativos dos fundos imobiliários que a gente está investindo. Ou seja, a nossa carteira não ficou negativa aí nem praticamente 3 meses desde o primeiro mês, que foi dezembro de 2022. Dando uma olhada aqui na parte de análises, quando a gente compara a nossa carteira com todos os benchmarks aqui disponíveis no Kinvo, a nossa carteira hoje ela perde obviamente para o Ibovespa, porque é uma classe de ativos bem diferente aí das ações. Ela também está perdendo aqui atualmente do CDI, que está em 18,59% no acumulado desde o início da nossa carteira. E vale lembrar que a gente está ganhando do IPCA e da poupança, já está valendo, né? Mas a nossa carteira ela está aí com 16,16%. Mas agora vamos dar uma olhada na parte que todo investidor de fundos imobiliários gosta de ver, que são os proventos. Um destaque importante, investidores, nossa renda aqui é de R$ 2.269 desde o início da nossa carteira. E nos últimos 12 meses é de R$ 1.799. Isso dá, investidores, uma média mensal de dividendos desde o início da nossa carteira, quando a gente começou lá com um valor bem baixo de investimento, é de R$ 126,10, ou seja, uma renda mensal de 126 desde o início. Quando a gente olha aqui os últimos 12 meses, nossa renda mensal é de R$ 149,97, ou seja, atualmente a gente está com um dividend yield on cost de 7,42%, nos últimos 12 meses 5,89. É uma excelente renda. E nesse mês já tem proventos para cair aí, somando um total aqui de R$ 117,52. Mas agora vem aquele gráfico mais lindo do mundo, a distribuição de dividendos desde o início da nossa carteira. E olha isso aqui, investidores, aquela curva já formando aquele gráfico exponencial. Vale lembrar que lá no primeiro mês, em janeiro de 2023, a gente recebeu um total de dividendos de R$ 48. E no mês de maio, mês passado, um total de R$ 267. Ou seja, investidores, nossa carteira de fundos imobiliários vem fazendo aquele efeito bola de neve, que é o mais importante para você aí que investe em fundos imobiliários. Bom, investidores, agora que a gente já tem aqui um overview da nossa carteira, eu vou trazer para vocês um novo fundo que será inserido na nossa carteira de fundos imobiliários. E eu estou falando aqui do fundo BCIA11. Quem faz a gestão desse fundo é o Banco Bradesco. Hoje ele está com um valor
valor de cota aqui de R$ 106,26 e distribui um total de 9,55% em dividendos. E vale um destaque, ele vem crescendo aí 13% nos últimos 12 meses. Quando a gente olha aqui os principais destaques desse fundo imobiliário, a gente percebe que ele tem um P sobre VP abaixo de 1, ou seja, ele está bem descontado aí no mercado. Não é lá esse desconto super grande, ele está com 3% a menos do que o seu valor de patrimônio, porém ele está com um valor bem atrativo para quem quer investir em um fundo de fundos. Vale lembrar que ele tem um CAGR aqui positivo nos últimos 3 anos, ou seja, ele vem crescendo a distribuição de dividendos nos últimos 3 anos e também vem crescendo o seu valor de cota nos últimos 3 anos, ou seja, me parece uma boa oportunidade. O único ponto negativo é que a liquidez média diária dele é bem pequena, então para você que é um investidor que tem bastante dinheiro, talvez essa liquidez atrapalhe um pouco na hora de comprar e vender as suas cotas. Então fica a dica aí para vocês sempre olhar a liquidez média diária. Trazendo alguns dados adicionais para vocês, como eu mencionei, esse fundo imobiliário ele é administrado pelo Bradesco e ele existe desde 2015, ou seja, praticamente tem 10 anos aí de existência no mercado, se provou no tempo em ser um excelente fundo imobiliário. Como eu mencionei, o segmento dele está aqui, ó, fundos de fundos, ou seja, ele tem uma equipe de gestores que investem em outros fundos imobiliários, ou seja, eles são muito mais capacitados para escolher os fundos que vão fazer parte desse tipo de fundo imobiliário. Portanto, para você que está aí começando a investir em fundos imobiliários, fica essa dica. Se você ainda não tem competência ou ainda não aprendeu a escolher e também ou mesmo não tem a segurança de escolher os seus próprios fundos imobiliários para investir em um fundo de fundos é uma excelente ideia para você que está começando. No entanto, aqui no canal a gente tem vários vídeos ensinando vocês a como escolher um fundo imobiliário. Hashtag fica a dica aí para você que quer aprender a escolher você mesmo os seus fundos imobiliários. Mas dando sequência aqui, investidores, esse fundo ele investe em outros fundos, então ele é um fundo de fundos e ele diversifica muito bem o seu patrimônio. Aqui a gente pode verificar que ele tem diversos fundos dentro da sua carteira, ou seja, tem bastante fundo aqui em que ele está investindo e além disso ele diversifica por segmento. Nós podemos ver segmentos da área de lajes corporativas, papéis, fundos imobiliários de shoppings, fundos mistos, fundos até mesmo de imóveis industriais e também logísticos. E olha isso aqui, ele divide muito bem o seu patrimônio, ou seja, ele não concentra um grande valor em apenas um único fundo imobiliário, trazendo até mesmo risco para esse fundo. Quanto mais o gestor diluir o valor de patrimônio entre os fundos que ele está investindo, mais segurança você, investidor, tem. Aqui nesse gráfico a gente pode ver a divisão por segmento, então a gente tem aqui um percentual de 23% em fundos de lajes corporativas, 27% em fundos de papéis, aqui nós temos 16% em shoppings, aqui na parte de industrial e logístico 15%, ou seja, ele está bem diversificado dentro de todos os segmentos do setor de fundos imobiliários. Portanto, investidores, esse é um novo fundo que vai entrar aí na nossa carteira, trazendo ainda mais diversificação para a carteira do tio do terreno. E para vocês que já acompanham o canal há bastante tempo, sabe que a gente sempre coloca aqui na nossa panelinha o resumo do aporte do mês. Nós estamos aqui no aporte 18º e nesse mês a gente tem um total aqui para investir de R$ 1.587. Ou seja, é o valor de aporte que eu faço aqui todo começo de mês com vocês, que é de R$ 1.500, mais os resquícios que sobraram aí na minha conta do mês anterior. E para arredondar, investidores, nós vamos ter aqui então a compra de 14 cotas desse novo fundo, o BCIA11, e a sobra do saldo eu vou investir aqui no fundo RBRF11, que vai dar um total aqui de 12 cotas, porque o valor da cota dele é bem baixo, R$ 7,99. E por que eu escolhi aqui o RBRF11? Vamos voltar aqui para o Kimball, que eu vou trazer uma informação importante para vocês. Aqui na parte de ativos, eu peguei esse fundo porque ele é o fundo que está com o menor percentual de dinheiro investido, apenas 6,02%, ou seja, com a sobra de saldo, vamos aqui equilibrar a nossa carteira e tentar deixar todos os fundos de uma forma mais equilibrada possível. Mas sem enrolação, investidores, vamos lá para o Home Broker. E só um detalhe, como vocês sabem, a Nuinvest, que é a corretora que nós investimos aqui na nossa série da carteira do tio do terreno, ela foi comprada pelo Nubank e recentemente eles fizeram a junção, ou seja, eles mataram o site lá da Nuinvest e agora tudo deve ser
ser feito pelo aplicativo no Nubank, ou seja, eu vou ter que fazer tudo isso pelo celular agora. Não vou conseguir mais mostrar para vocês a tela da Nuinvest, da corretora, aqui no site diretamente para vocês. Então eu vou colocar aí a tela do aplicativo no Nubank para a gente fazer os aportes desse mês de junho para vocês. Então bora lá pro home broker do aplicativo. Bom, investidores, começo de mês é isso, dia de aporte, e nesse mês de junho nós tivemos aí novidades, fundo novo inserido na carteira do Tio do Terreno. Se você tiver alguma dúvida e tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que eu faço questão de responder vocês. Como vocês já sabem, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.